Eu já trabalho, mas quero estudar. Se tenho filho, estudo do meu lar. E estudar o que quiser quando puder. No PC, talvez no celular. Moro longe, quero me formar. A hora que eu tenho é depois de almoçar. Praticidade tem um nome, polos em todo o país. Online posso me informar. EAD, o Unicesumar tem qualidade de ensino pra você criar. EAD, o Unicesumar, você escolhe a hora que quer estudar. EAD, o Unicesumar em cada canto do Brasil, porque melhor não há. EAD, o Unicesumar, no meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar. Olá pessoal, sejam bem-vindos à primeira aula da disciplina de Economia do Setor Público. Eu sou a professora Daniela, economista, graduada pela Universidade Estadual de Maringá e mestre em Economia pela Universidade Estadual de Londrina. Eu vou estar trabalhando com vocês essa disciplina então ao longo de 4 semanas, que é uma disciplina extremamente interessante e nós estamos num momento muito propício para estar discutindo os temas que contemplam essa disciplina. Nós estamos em período de pandemia, em momento de pandemia, e nós poderemos então aproveitar esse conteúdo que a gente vai estar estudando nesse material e linkar esse conteúdo às ações que vêm sendo desenvolvidas diante desse contexto que nós estamos vivendo. Nós vamos começar então a nossa aula de número 1, tratando da unidade de número 1 do livro de vocês. Nesta unidade, nós vamos estudar os instrumentos de política econômica. Mas antes de nós falarmos sobre instrumentos de política econômica, a gente não tem como começar essa aula sem uma pergunta, não é mesmo? E a pergunta que eu tenho para fazer para vocês é, mas afinal de contas, o que é uma política econômica? Então, se eu preciso conhecer nesse conteúdo os instrumentos de política econômica, é justo então que num primeiro momento eu compreenda o que é política econômica. Então, a problematização dessa aula é iniciada com esse questionamento. Afinal de contas, o que é uma política econômica? Você sabe o que é uma política econômica? Tem ideia do que é uma política econômica? Bom, gente, nós vivenciamos e presenciamos política econômica todos os dias. Talvez a gente não saiba o que é exatamente uma política econômica de forma conceitual, mas a gente vivencia ela na prática e vocês vão conseguir perceber isso ao longo das discussões que nós vamos realizar nesta aula. Então, a política econômica nada mais é do que um conjunto de medidas adotada pelo governo que tem por objetivo, então, trazer os resultados que se espera por meio da sua aplicabilidade. Mas veja bem, esse conjunto de medidas e o alcance dessas medidas, que é colocado em prática quando se pretende alguma coisa, quando se tem um determinado objetivo, ele vai depender muito de economia para economia. Isso significa dizer que de economia para economia, os resultados, o alcance das medidas que são adotadas serão diferenciados. Por exemplo, vamos supor que o governo brasileiro opte por uma determinada política fiscal ou opte por uma determinada política monetária, que a gente ainda vai estar discutindo nessa aula a respeito delas. E que o governo de um outro país, de uma outra economia, adote essa mesma política. Os resultados serão os mesmos? Provavelmente não. Mas por quê, professora? Se a política é a mesma, se os instrumentos são os mesmos, por que os resultados efetivamente não serão os mesmos? Porque, pessoal, vai depender muito do modo de produção no qual essa economia está inserida, vai depender muito do grau de diversificação dessa economia, vai depender também do papel do Estado, se é um governo mais intervencionista ou se é um governo menos intervencionista nas questões econômicas, e vai também depender dos objetivos que o governo pretende alcançar com aquela política. Às vezes, o governo tem por objetivo, com a aplicação da política, uma expansão da atividade econômica e do outro país, com a mesma política, tem o objetivo de contenção, de retração da atividade econômica. Então, é importante a gente observar que o governo,
com o objetivo de atuar nos âmbitos da produção, da circulação, do consumo dos bens e serviços, ele vai colocar então em prática um conjunto de medidas. E esse conjunto de medidas é então conceituado como política econômica, ou é denominado de política econômica. Gente, mas e aí? Por que é importante vocês estudarem política econômica? Por que é importante vocês entenderem o conceito de política econômica e por que é importante vocês conhecerem as principais, que é as principais que eu estou tratando nessa unidade de número 1? Qual é a relevância para vocês, enquanto estudantes, conhecer de política econômica? A gente não pode esquecer que todos nós, independente de sermos estudantes, da área que estudamos, nós somos cidadãos ativos, em idade economicamente ativa, atuantes no nosso país. E nós sofremos os reflexos dessas políticas que são postas em prática. Muitas vezes as políticas são postas em prática e nós não paramos para pensar, poxa, o que o governo quer com essa política? Vamos pegar um exemplo? Quando o governo optou pela ação do auxílio emergencial diante do momento da pandemia, o que ele quer com essa política? Você tem ideia disso? O que efetivamente ele pretende com isso? Por trás dessa política, quais são os resultados que se espera? E qual é os efeitos adversos dessa política? A gente vai poder estar discutindo um pouco mais a respeito disso na live que eu separei para vocês. A primeira live que a gente vai estar fazendo, com uma convidada super especial, a gente vai estar tratando desse caso prático. O que o governo quer com essa política? O que ele espera com essa política? Quais são os resultados que se espera e quais são os efeitos adversos que se espera dela também? A gente não pode esquecer que quando uma política econômica é posta em prática, às vezes o resultado que se quer alcançar é alcançado, mas existem os efeitos adversos dela, ou seja, as consequências. E pode ser também que a política econômica posta em prática não traga o resultado que se espera e que os efeitos negativos sejam muito menores do que os efeitos que se esperavam. Pois bem, tendo você entendido então o porquê que é importante a gente conhecer as políticas econômicas, o ideal é que a gente entenda quais são os objetivos, de política econômica que usualmente são discutidos. Quando a gente fala a respeito desses objetivos, a gente entende efetivamente o que o governo busca por meio delas. Então, quando o governo coloca essas políticas em prática, ele busca crescimento econômico, e olha que nós aqui no Brasil estamos com saudade de crescer economicamente já faz bastante tempo, não é mesmo? Ele busca também um alto nível de emprego, o que significa dizer que ele também busca uma taxa de desemprego considerada natural. A gente vai conseguir zerar o desemprego por meio de determinadas políticas econômicas? Provavelmente não. Mas se você conseguir fazer com que a taxa de desemprego ela esteja dentro de uma taxa de desemprego considerada natural, isso significa que a política econômica efetiva para poder manter os empregos está dando o resultado que se espera. Ele busca também estabilidade econômica e também busca a tão sonhada distribuição de renda. Então veja bem, gente, quando esses objetivos eles são alcançados, vamos imaginar que o governo, então, coloque em prática uma determinada política econômica com esses objetivos que a gente acabou de discutir e ele alcança esses objetivos, ou seja, eles são alcançados. Quando esses objetivos são alcançados, eles geram crescimento ou geram desenvolvimento econômico? Olha que pergunta boa. Pessoal, crescer economicamente significa que a gente está tendo crescimento da renda nacional per capita, elevação do produto potencial da economia, que representa o produto interno bruto. E nós sabemos que o produto interno bruto nada mais é do que a soma de todos os bens e serviços finais produzidos numa economia num determinado intervalo de tempo. Então a gente consegue observar que o crescimento econômico ele é mensurado por meio das chamadas variáveis quantitativas. Como o próprio nome já diz, ele mensura um aumento, um crescimento da renda nacional per capita. Ele mensura a elevação do produto interno bruto.
Já o desenvolvimento econômico, por sua vez, ele mensura as variações positivas que são tanto de ordem quantitativa quanto de ordem qualitativa, como, por exemplo, saúde e educação. Então, é totalmente possível que a gente diga que um país, quando cresce, não necessariamente se desenvolve. Então, veja bem, é possível que um país cresça economicamente e não se desenvolva economicamente? Sim, é totalmente possível. E, infelizmente, esse é o caso do Brasil. Em alguns momentos, o Brasil cresceu economicamente, mas não conseguiu se desenvolver. Ele não conseguiu alcançar as chamadas variáveis qualitativas, né? Então, quando a gente mensura desenvolvimento econômico, nós mensuramos saúde, educação, saneamento básico, qualidade de vida, para que a gente consiga ver o grau de desenvolvimento do país. Então, pessoal, é possível que o Brasil cresça, mas não se desenvolva. Não só o Brasil, outras economias também. Mas não é possível que haja desenvolvimento sem crescimento. Então, é necessário que cresça para se desenvolver. É possível crescer, mas não se desenvolver. Ainda é necessário que se melhore muito para que se atinja uma melhoria nos indicadores sociais e aí se alcance o tão sonhado desenvolvimento, mas não é possível que a gente se desenvolva economicamente sem o crescimento, tá? Então, é bem importante observar isso, porque tem muitos alunos que confundem o conceito de crescimento e desenvolvimento econômico, acreditando que trata-se da mesma coisa. São conceitos totalmente diferentes. E é importante, então, que a gente consiga observar essas diferenças e compreender que não é possível que haja desenvolvimento sem crescimento. É necessário crescer para poder se desenvolver. É possível crescer e não se desenvolver, mas não é possível se desenvolver sem que haja crescimento. Pois bem, a primeira política econômica que eu separei para estar trabalhando com vocês é a famosa política fiscal. Veja bem, a política fiscal é uma das mais debatidas e mais discutidas quando o assunto são políticas econômicas. A política fiscal, ela deve, então, pessoal, manter uma relação bem estreitinha com os objetivos que o governo vai perseguir. E quais são esses objetivos? O governo, ele vai buscar crescimento econômico, né? Ou seja, o crescimento do produto interno bruto, que foi o que a gente acabou de discutir. O governo, ele vai buscar pleno emprego, que a gente também acabou de falar a respeito disso, manter uma taxa de desemprego baixa, dentro daquela taxa de desemprego que é considerada natural. O governo, ele vai buscar melhor distribuição de renda, ele vai buscar uma taxa de inflação baixa ou uma taxa de inflação estável, ele vai buscar taxa de juros baixa, vai buscar investimentos em expansão e também vai buscar equilíbrio no balanço de pagamentos. Então aqui eu relacionei para vocês alguns dos objetivos que o governo ele costuma perseguir quando ele coloca uma política econômica em prática. Então ele diz que a política fiscal, que é a política econômica que a gente está discutindo agora, ela tem que manter uma estreita ligação, ela tem que estar relacionada com esses objetivos, que são os principais objetivos que o governo procura. Então a política fiscal, pessoal, ela refere-se a todos os instrumentos de que o governo dispõe. Isso é por meio da arrecadação de tributos e por meio do controle das suas despesas. Então aqui a gente tem uma informação importante. Por quê? Porque eu estou dizendo para vocês que a política fiscal, ela se refere a todos os instrumentos de que o governo dispõe para poder tributar, ou seja, para poder expropriar licitamente o contribuinte e para controlar suas despesas. Então, são com essas duas variáveis que a política fiscal trabalha. A política fiscal é considerada a principal ferramenta para a correção das distorções do mercado. E ela também é considerada, pessoal, um relevante instrumento para poder viabilizar tanto o crescimento econômico ou estabilidade econômica. Então, veja bem, se o governo ele estiver procurando estabilidade econômica ou se ele estiver procurando crescimento econômico, a política fiscal é uma política ideal para ser aplicada. Então, a gente consegue observar nessa discussão que a gente está realizando aqui
que muitos dos objetivos, ou os objetivos que o governo pretende atingir, é que basicamente vão dar direcionamento para a política econômica escolhida. E para que vocês consigam gravar e conhecer bem a política fiscal, ela também é apontada como a política de gastos e política de receitas do governo. E aí, quais são os objetivos? Quais são os principais objetivos da política fiscal, que inclusive são classificados como objetivos básicos? Então, o principal objetivo, ou objetivo básico da política fiscal, é conduzir com eficiência a área administrativa do governo. Isso promovendo o bem-estar da população, mediante, então, a realização de obras de interesse da sociedade e com a eficácia na arrecadação tributária. Gente, vamos lá. Alguém aqui gosta de pagar tributo? Eu tenho alguns alunos que sempre dizem assim, professor, eu gosto de pagar tributo. O que eu não gosto é de precisar do que o âmbito público tem para me oferecer por meio da tributação e não ter acesso a esses serviços. Isso é muito comum, né, pessoal? Muitas vezes a gente escuta as pessoas dizendo assim, eu pago os impostos e eu preciso de atendimento médico e não consigo. Eu pago os meus tributos e eu preciso de uma vaga na escola para os meus filhos e eu não consigo. Então, é muito comum a gente visualizar na prática o contribuinte ficando triste ou insatisfeito por não ter acesso aos serviços e não por pagar a tributação. Mas nós também buscamos uma tributação considerada justa, ou seja, possível de ser paga e dentro da nossa realidade. E quando a gente fala da questão dos gastos do governo, não tem como a gente fugir da questão do investimento, né? Quando o governo está gastando, investindo em construção de escolas, creches, hospitais, infraestrutura de modo geral, isso traz para a população também ótimos benefícios, grandes benefícios, e a gente costuma ver esses gastos de uma maneira muito positiva. Quando esses gastos, eles são feitos de maneira irresponsável, porque infelizmente a gente sabe que isso também acontece, ou quando ele é realizado, o dinheiro é empregado em atividades que não são consideradas importantes ou em projetos que não são considerados importantes, isso traz também para a gente uma sensação de que o dinheiro público ele não está sendo aplicado da maneira adequada. Então, se tratando de política fiscal, a gente vai discutir o âmbito da tributação e o âmbito dos gastos do governo, tá? Então, o objetivo principal da política, a gente vai dividir para que vocês entendam na prática como isso funciona. Eu vou dar um exemplo para vocês da política fiscal expansionista e da política fiscal contracionista. Pensa que expansionista vem de expansão e contracionista vem de conter. Então, a gente vai ver o principal objetivo da política fiscal expansionista. O principal objetivo, então, da política fiscal expansionista é expandir a atividade econômica. Então, veja que fica bem fácil para memorizar. Vamos lá, então, para o primeiro exemplo, né? Vamos ver como que isso na prática funciona. Vamos considerar que o governo brasileiro, ele opte por fazer uma política fiscal expansionista via redução de tributos. Olha que coisa boa! Já pensou sua carga tributária sendo diminuída? Já pensou na possibilidade de você pagar menos impostos? Quando o governo ele reduz a tributação, e isso pode acontecer, por exemplo, pessoal, quando ele abre mão. Vamos nos lembrar lá atrás, há uns anos atrás, o governo ele abriu mão da arrecadação do IPI sobre o setor automobilístico. Isso para poder dar um impulso para as montadoras que naquele período enfrentavam dificuldades. Então, o imposto sobre produto industrializado, quando o governo abre mão desse tributo, o produto efetivamente fica mais barato e ele fica mais fácil de ser vendido também. Então, a redução da alíquota do tributo, por meio desse exemplo, sobre a produção e sobre o consumo, isso vai implicar um aumento de consumo. Por que as pessoas vão consumir mais com a redução da tributação? Porque vai sobrar mais dinheiro para consumir. Ao invés dela pagar tributo, ela vai poder usar esse dinheiro para poder comprar, para poder consumir mais. Então, a redução da alíquota do tributo sobre a renda das pessoas vai implicar sobre o consumo e isso vai estimular tanto as empresas, né, quanto aos prestadores de serviço
a realizar investimentos para poder expandir a produção e para poder expandir as atividades, as prestações de serviço que ele possa vir a oferecer. Qual vai ser o resultado disso, gente? Expansão da atividade econômica, que vai implicar em geração de empregos e, consequentemente, em renda. Tá vendo que legal? O objetivo é expandir a atividade econômica. Retira o tributo, sobra mais dinheiro para gastar. O agente começa a gastar, os oferecedores, os ofertantes de bens e serviços precisam se preparar para oferecer mais bens e serviços e, a partir daí, a gente passa a ter, então, uma expansão da atividade econômica, a geração de emprego e a geração de renda, tá? Agora a gente vai para um segundo exemplo. Vamos pensar no movimento agora trabalhando com a outra variável. Vamos supor que o governo opte por fazer uma política fiscal expansionista via aumento de gastos, o que significa dizer que o governo vai gastar mais, vai investir mais. Então, vamos supor, pessoal, que o governo ele realize um determinado investimento. Eu dou até um exemplo no livro de vocês, dizendo assim, suponha que o governo opte pela construção de um prédio novo para uma universidade federal, tá? A gente consegue observar que quando ele opta por esse tipo de investimento, ele vai promover uma expansão do investimento com relação às empresas que estarão diretamente e indiretamente ligadas a essa obra, a essa construção. Então, digamos que o governo ele queira construir um prédio novo para uma universidade federal, que ele contrate uma construtora, então essa construtora ela vai ter uma expansão do investimento das atividades dela diretamente ligada a essa obra, mas por conseguinte ela vai expandir o investimento de outras empresas que não estão diretamente ligadas a essa obra, tá? A gente já vai entender mais a respeito disso. Então, quando você contrata ali aquela construtora, a gente tem outras atividades que serão indiretamente afetadas por ela. Desde o comércio local, que está envolto ali aquele processo, as outras atividades decorrentes, né? A gente vai precisar de eletricista, pintor, zelador, alguém que construa os móveis, alguém que cuide da paisagem, enfim, a gente tem todas essas outras atividades que vão sendo desenvolvidas ali por meio daquela construção. E a gente consegue verificar que por meio desse efeito dominó, que é até essa palavra que eu uso para explicar isso no material de estudo de vocês, a gente vai vivenciar uma variação na demanda agregada. Lembrando que a demanda agregada ela é composta por consumo, mais investimento, mais gastos do governo, mais exportação líquida das importações. E que essa variação na demanda agregada, a partir do aumento dos gastos do governo, ela vai ser denominada de multiplicador keynesiano de gastos, tá? Na prática de gastos. E o multiplicador keynesiano de gastos do governo, ele pode ser representado por meio dessa equação que eu estou colocando aí para vocês nos slides. Essa equação, ela está dizendo assim, o QG, ele representa o multiplicador, tá? O delta, variação, DA de demanda agregada e o G de governo. Então, o multiplicador diz que uma variação na demanda agregada dividido pela variação dos gastos do governo vai me trazer um resultado que vai impactar na economia como um todo. Então, no exemplo que eu coloco no livro de vocês, eu digo que a demanda agregada ela sofre uma variação de R$20, os gastos do governo sofrem uma variação de R$10, por exemplo, e isso me traz um resultado no multiplicador de R$2. Então, o que o multiplicador está indicando para mim? Ele está indicando que para cada R$1 gasto na construção de um determinado investimento, gerou-se um aumento de R$2 na demanda agregada, tá? Então, é por meio desse processo que a gente vê o efeito de uma política fiscal expansionista. Bom, vamos lá. Agora nós vamos para o exemplo da política fiscal contracionista. Lembra que o objetivo é contrair, é voltar, é conter. Na política fiscal contracionista, a gente tem a possibilidade de aumentar a carga tributária ou de reduzir os gastos do governo. No primeiro exemplo, a gente vai falar a respeito do aumento da carga tributária. Pessoal, fica fácil de imaginar qual vai ser o resultado disso, né?
Quando eu aumento a carga tributária, sobra menos dinheiro para o agente econômico gastar. Se sobra menos dinheiro, ele vai reduzir o consumo. E essa política, então, por sua vez, ela é posta em prática, ela é tomada quando a demanda da economia está muito elevada, podendo, então, causar pressões inflacionárias. Por isso que o objetivo dela é contenção. No quarto exemplo, eu tenho a política fiscal contracionista via redução de gastos do governo. Também não é muito difícil de imaginar o que vai acontecer quando o governo corta os gastos. Quando o Estado ele opta por cortar os seus gastos, por segurar os investimentos, consequentemente, ele reduz a necessidade de financiamento do déficit público, porque ele vai estar lá com o dinheiro mais contido, mas ele também vai deixar a população, a sociedade, carente dos investimentos que são tão importantes e necessários. Vamos refletir a respeito do resultado disso? Qual é a reflexão que a gente consegue obter a partir do estudo da política fiscal, seja ela na sua forma expansionista ou contracionista, que a gente está terminando aqui essa reflexão diante de uma política fiscal contracionista, que o resultado que se tem é a obtenção da estabilidade econômica. Então, quando você entra nesse contexto de conter, de contrair, de retrair, é para manter a estabilidade que se tem. Vocês conseguiram perceber isso, né? Vocês conseguiram perceber que de um lado a gente tem a política fiscal expandindo e de outro lado nós temos a política fiscal retraindo, contraindo em busca da permanência da estabilidade. Bom, é isso. Agora a gente vai falar de um outro instrumento, a política monetária. A política fiscal é mais complexa, envolve uma quantidade maior de informações. As demais políticas, elas são menores, mais compactas, pelo menos aqui neste estudo, e a gente consegue avançar um pouco mais rápido com relação a elas. Na política monetária, afinal de contas, o que é política monetária? Qual que é o seu conceito, né? Na política monetária, é a atuação do governo via Banco Central, que é a autoridade monetária responsável pela condução da política monetária e cambial do país, é a atuação do governo sobre a quantidade de moeda e sobre os títulos públicos existentes na economia. E quais são as ações, pessoal, que se pratica? O que se coloca em prática, né, dessa teoria da política monetária quando se pretende colocá-la em prática, quando se pretende executá-la. Nós temos ali alguns instrumentos que o governo se vale para poder colocar a política monetária para girar. Se nós vimos lá atrás que na política fiscal eu tenho a tributação e os gastos, aqui na política monetária eu vou ter as emissões, que faz referência às emissões de papel moeda ou de moeda metálica, as reservas compulsórias, que são aquelas que os bancos comerciais precisam manter junto ao Banco Central, as operações com o mercado aberto, que é o open marketing, que é o momento onde o governo pode vender títulos da dívida pública ou comprar. Teremos também as operações de redesconto e também a regulamentação sobre o crédito e sobre a taxa de juros. Então, aqui a gente consegue ver os instrumentos de política monetária que podem ser colocados em prática. Quais são os objetivos que se tem? O objetivo é controlar a inflação ou obter crescimento econômico. Esses são os objetivos que a política monetária tende a atingir. Para que se atinja, então, o primeiro objetivo, que é controle da inflação, a gente tem o governo, via Banco Central do Brasil, podendo, entre outras formas existentes, aumentar a taxa de juros, aumentar as reservas compulsórias ou vender títulos no mercado aberto. Agora, se o objetivo do governo for crescer economicamente, a ação que ele pode vir a adotar, o processo ele ocorre inversamente. Reduz a taxa de juros, reduz as reservas compulsórias e compra títulos no mercado aberto. É importante a gente observar que uma vantagem, gente, que comumente é apontada pela política monetária sobre a política fiscal, é que a política monetária, logo após a sua aprovação, ela pode ser implementada. Já a política fiscal, né, ela vai depender
a política monetária, ela depende apenas de decisões decorrentes das autoridades monetárias, o que não acontece com a política fiscal, por isso que ela acaba demorando um pouquinho mais. Agora nós vamos falar a respeito das chamadas políticas externas, tá? Quando a gente fala de política externa, a gente está falando de política cambial e de política comercial. As políticas externas, elas atuam, então, sobre as variáveis que têm ligação direta com o setor externo da economia, sendo elas câmbio e estímulos fiscais e creditícios. A política cambial, ela representa a atuação do governo sobre a taxa de câmbio via autoridade monetária. O câmbio, ele pode ser fixo, que é quando nós temos a instituição do câmbio como um câmbio fixo, determinado pela autoridade monetária, que aqui no caso é o Banco Central. Esse câmbio, ele pode flutuar e ele vai flutuar de acordo com o mercado de divisas, né, oferta e demanda de divisas, e ele pode ter uma flutuação que é chamada de flutuação suja, que é aquela flutuação onde o Banco Central ele vai determinar as bandas cambiais e ele poderá flutuar entre essas bandas de acordo com o mercado. Então, por exemplo, digamos que o Banco Central diga que a banda é mínimo R$3, máximo R$4,80. Então, entre R$3 e R$4,80, a flutuação poderá acontecer de acordo com o comportamento do mercado. E é isso que nós chamamos, então, de flutuação suja, tá? A política comercial, por sua vez, saindo do universo do câmbio, ela diz respeito aos instrumentos de incentivo às exportações ou estímulo ou desestímulo às importações. Então, se a gente está preocupado, o governo está preocupado em movimentar as exportações ou as importações ou retrair, ele vai trabalhar com a chamada política comercial. Veja bem, a política comercial, ela refere-se a estímulos fiscais, tais como crédito prêmio do ICMS, IPI, entre outros, e creditícios também. Entre eles a gente tem as taxas de juros subsidiadas, as exportações e ao controle das importações. De quem que é, afinal de contas, a competência da política comercial? A competência, pessoal, da política comercial é dos ministros do Planejamento, Indústria, Comércio e Agricultura, com o apoio do Ministério das Relações Exteriores. E para que a gente possa fechar a nossa aula de hoje, então, vamos falar um pouquinho a respeito da política de rendas. A política de rendas é uma política que, adotando essa medida, o governo ele pode fixar a política salarial e, por conseguinte, com isso, o salário mínimo. Ela refere-se à intervenção direta do governo na formação de renda via controle, fixação da política salarial e congelamento de preços. Então, quando o governo ele controla os preços via congelamento, qual é o intuito? Qual é a intenção do governo? É evitar que os agentes econômicos eles respondam prontamente em algumas situações às influências que são influências comuns no mercado. E o principal objetivo da política de rendas, então, via política de fixação de salários e congelamento de preços, nada mais é do que conter a inflação, ou melhor dizendo, impedir, evitar que a inflação se expanda. Então, pessoal, agora eu convido vocês a fazerem uma verificação crítica, uma avaliação dessas políticas que a gente estudou. Nós estudamos política fiscal, política monetária, política cambial, política comercial e política de rendas. Ficou claro aqui que o governo, quando opta por essas políticas, ele tem objetivos a serem alcançados, ele tem finalidades a serem alcançadas. E quando essas políticas são postas em prática, os efeitos possivelmente vão surgir e serão contornados de acordo com a necessidade, de acordo com aquele período, com aquele momento e com aquela realidade. Eu vou deixar uma tarefa para vocês irem pensando para a gente discutir na nossa primeira live. Quais dessas políticas que você aprendeu aqui você tem conseguido verificar nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo? Será que você consegue identificar uma política fiscal, ou uma política monetária, ou uma política comercial, ou uma política cambial, ou uma política de rendas? Pensa nisso.
Eu tenho certeza que você vai conseguir identificar várias dessas políticas na prática e que a gente vai poder falar um pouquinho delas de uma maneira mais detalhada na nossa primeira live, no nosso primeiro encontro ao vivo. Eu espero todos vocês lá. Um grande abraço a todos e até mais!